Isaías 65, de 1 a 7 é o nosso texto, tá? Essa primeira parte do capítulo 65, que é o penúltimo capítulo do livro, né? Nos faltará, depois de 65, só o 66. Aí nós terminamos a exposição no profeta Isaías, né? Bom, eu vou ler aqui, irmãos. Irmãos, acompanhem, por favor, ok? Em oração e prestando atenção no que Deus nos fala aqui por meio de sua palavra. Deus diz assim, olha: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Porque diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Irmãos, nós já oramos ao Senhor e nós vamos então começar nosso estudo aqui, lembrando que desde o capítulo de número 63, versículo 7, o profeta tem levantado uma oração a Deus em nome do povo de Israel. Lembram-se disso? Então está bem fresquinho isso aí na mente de vocês? Desde o capítulo 63, tá? Nós estamos agora no 65. Desde o capítulo 63, do versículo 7 até o final do capítulo 64, nós temos uma oração que o profeta Isaías tem feito em prol do povo. E a oração, qual que é a oração? Ele está dizendo assim: Senhor, olha para a nossa realidade, olha para o pecado do povo, olha para o desvio deles dos teus caminhos. O Senhor não fará nada, o Senhor não fará, o Senhor não virá com salvação, o Senhor não se pronunciará, né? Ficará calado, não tomará nenhuma atitude. Então a oração do profeta é para que Deus faça algo. E é claro que o profeta, que se identifica com o povo, ele pede que Deus restaure o povo. Tá? O profeta não está pensando na destruição do povo de Israel, né? No povo étnico de Israel, mas na salvação dele. Mas agora, finalmente, Deus vai responder a oração. E ele começa a responder nesse capítulo 65. E a resposta de Deus, obviamente, não está, como não está, em nenhum caso, subordinada à oração. Ok? Deus responde a oração como ele deseja. Então, ok? Nós oramos, clamamos a Deus, pedimos a Deus que nos atenda, mas no final nós sempre oramos, né? Seja feita a tua vontade. Ou seja, o Senhor é que sabe o que deve ser feito. E nesse sentido, então, Deus agora responde finalmente o que o profeta Isaías pediu. Eu coloquei aqui como introdução o seguinte: a oração do profeta Isaías, na qual ele intercede pela nação, em sua maior parte pecadora e falida, tem finalmente agora uma resposta de Deus segundo o que o profeta estava pedindo. O Senhor não permitirá, Irineia, que a destruição do povo dele, de todo o povo, seja o quadro final. Pelo menos, não referindo-se a todo o povo, mas a parte dele. O Senhor salvará os seus servos em Israel. Então ele vai responder agora, a gente vai começar a ver que Deus vai atender a oração do profeta, mas Deus vai atendê-la da maneira que ele deseja que aconteça, dizendo que não é todo Israel étnico que será salvo, mas uma parte dele. Uma parte dele.
No texto que nós lemos, essa ainda não é trabalhado por Deus esse remanescente, esse servo fiel que Deus vai salvar em Israel. Nós vimos aqui Deus falando de dois povos aqui, né? Um povo que não chamava pelo nome dele e que ele vai chamá-los, e um povo rebelde a que ele sempre estendeu a mão e no final ele vai dar paga a esse povo. Então, resumindo, o que nós vamos ver de agora em diante? Que Deus respondeu à oração de Isaías da seguinte forma: eu vou chamar um povo que não me conhece para ser meu povo, é o que está no versículo 1, nós vamos ver. Eu vou, com relação a Israel, por quem você está orando, eu vou salvar alguns e vou destruir outros. Essa é a resposta de Deus. Os meus servos em Israel, aqueles que andam arrependidos, eu vou salvar. Mas os rebeldes eu vou destruir. Então Deus está respondendo a Isaías o que ele vai fazer com o povo. E a parte fiel de Israel, o que ele vai acrescentar a ela? Esse povo que não chamava pelo nome dele, a quem Deus vai se revelar e eles virão. Então Deus vai acrescentar aos remanescentes fiéis de Israel, do Israel étnico, esse povo que antes não chamava-se pelo seu nome. Vai fazer desses dois povos um povo só. E quanto à parte rebelde de Israel, Deus vai destruir. Deu para entender? Deu para entender direitinho? Então qual será a resposta de Deus? Então veja só. O primeiro versículo fala do chamado do Senhor para aqueles que não o buscavam ou não o conheciam antes. Olha o versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Bem claro aí, né? Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Irmãos, esse versículo fala do grupo dos gentios. Quando Deus fala que foi chamado por um povo, quer dizer, foi buscado por um povo que não o conhecia antes, que não tinha o nome dele, ou não carregava o nome dele, está falando do povo gentílico. Por que a gente não pode entender aqui Israel, o povo étnico de Israel? Por que a gente não pode entender Israel? Por que não cabe aqui? Porque, diferente do que está aqui, Israel era um povo chamado pelo nome do Senhor. E aqui diz no versículo 1 que esse povo a quem Deus vai se revelar é um povo que não se chama do meu nome. Mas, por exemplo, quer ver? Em 2 Crônicas 7,14, em Jeremias 7,11, lá é dito, eu só fiz um recorte aqui menor, porque tem muitos textos que dizem a mesma coisa, que Israel é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Lembra a oração de 2 Crônicas é bem famosa, 2 Crônicas 7, porque diz assim, lembra? Se o meu povo, perfeito, fácil de lembrar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e dos seus caminhos mal se converterem, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, ok? Então Israel era o povo que chamava-se pelo nome do Senhor. Então não pode estar falando de Israel aqui, porque aqui o povo não se chamava pelo nome do Senhor. Então são gentios aqui, ok? A quem Deus ia se revelar de fato. Aliás, em Romanos 10, 20, Paulo usa esse texto para falar dos gentios. Eu não vou lá agora, mas Romanos 10, 20, você pode anotar aí, Paulo vai usar esse versículo falando dos gentios acrescentados ao povo de Deus. Então está mais que provado então que aqui, que povo é esse aqui? Não é Israel, étnico, são os gentios, tá? E aqui é interessante, irmãos, que uma vez que se refere então, como vimos aqui, a gentios, percebemos que a iniciativa é toda de Deus. Por quê? Porque os gentios não perguntavam por ele. Olha o versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Então veja, a iniciativa, a Silvia querida, José, a iniciativa, Carla, é de Deus. Porque os gentios não estavam perguntando acerca de Deus, não o conheciam, estavam alheios. E Deus então foi e diz aqui no final do versículo 1, eis-me aqui, venham, eis-me aqui. Então Deus está se revelando a eles, que antes não conheciam ao Senhor. É interessante que o texto em hebraico, né, no início desse versículo, que diz aí, fui buscado, uma tradução do hebraico que se encontra aí, que é talvez até melhor do que fui buscado, eu estava preparado.
eu estava preparado pelos que não perguntavam de mim. Ou seja, para os que não perguntavam de mim, melhor. Eu estava preparado para os que não perguntavam de mim. Ao invés de fui buscado aqui. Eu estava preparado. Ou seja, era a intenção de Deus, de fato, ser buscado por um povo que jamais havia sido chamado pelo nome dele e que nem o conhecia. Tá? Mas a iniciativa aqui é do Senhor, não é do povo gentílico. Eles andavam em trevas, mas o Senhor se revelou a eles. É interessante que Jesus vai dizer isso em João 15, né? A gente passou por João 15, tem passado, vez João 15, e Jesus vai dizer lá assim, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, não eram vocês que estavam me buscando, eu que estava buscando vocês. Aqui, meus irmãos, a ideia é que o Senhor se revela àqueles a quem Ele quer salvar. E esses a quem o Senhor se revela só o buscam, porque antes Ele se revelou a eles. Então veja, não quer dizer que nós não buscamos o Senhor, né? Às vezes tem pessoas aqui na igreja que visitam a igreja, pessoas que vieram do mundo, do contexto ímpio, como também muitos de nós viemos, e eles começam a buscar a Deus. É verdade, eles estão buscando a Deus, mas eles só estão fazendo isso, como nós também só fizemos isso, porque Deus se revelou a nós. Ele falou ao nosso coração por meio de sua palavra, por meio de Cristo revelado em sua palavra e pela ação do Espírito Santo. Ok? Então essa é a ideia. Os gentios só buscam ao Senhor porque o Senhor se revelou a eles, porque o Senhor os buscou. Certo? É interessante que Jesus vai deixar isso mais claro ainda, eu estava lembrando aqui, quando ele está conversando com a mulher samaritana. E ele fala assim, Deus procura adoradores. Veja, não são os adoradores que estão procurando a Deus, no primeiro momento. Deus é que está procurando adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus procura, acha, aí esses que foram achados por Ele passam a buscá-lo. Mas porque Ele tomou a iniciativa. Então, esse aqui é um ponto primeiro aqui, tá? E é interessante que essa revelação, irmãos, esse plano de Deus em salvar gentios, não é um plano de última hora. Isso aqui é muito importante. Não é um plano de última hora Deus salvar os gentios, uma vez que Deus estava no Antigo Testamento lidando com israelitas. Em que sentido? Imagine aí, Deus tentava salvar Israel, o étnico, Israel do sangue. Aí não deu certo, aí Deus falou assim, vou fazer outro plano aqui, ó. Eu vou salvar gentios. Já que não deu certo isso aqui, eu planejei errado, não deu certo, eu vou... Não. Esse plano de salvar gentios, ele é desde o início. Deus sempre planejou, como executou, o acréscimo de gentios ao povo dele, o povo verdadeiro, o povo que é circuncidado de coração. Tanto que lá em Abraão, em Gênesis, olha o que Deus diz a Abraão: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então Deus já desejava abençoar, Luci, minha irmã, todas as nações da terra. Ele prometeu isso a Abraão. Então não é um plano aqui de chamar os gentios porque algo deu errado e Deus não esperava, então agora eu vou tentar outro caminho. Não. Ele sempre imaginou pela descendência de Abraão, da onde vem o Cristo, e sempre planejou isso, como executou, que por meio de Cristo, descendente de Abraão, as outras nações viriam a ele também. Deu para entender direitinho? E é interessante que no próprio livro de Isaías, isso é dito várias vezes, que esse era o plano de Deus, desde o princípio. Eu vou só ler aqui rapidamente. Lá em Isaías 49 diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira, balançarei a minha bandeira entre os povos. Eles, ao ver a minha bandeira, ou seja, a ideia de Deus chamando eles virão com seus filhos nos braços, e as suas filhas serão levadas nos ombros. Então veja, Deus, lá, não é agora em 65 que ele está falando de chamar gentios. Lá no capítulo 49, ele já estava falando que ele ia alvorar a bandeira, balançar a bandeira para chamar os povos a virem, para ser o povo dele. Isaías 62, que está mais próximo do capítulo 65, diz assim, versículo 10,
Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos, não só a Israel, mas aos povos. A gente já passou por esse texto, né? A ideia de prepare o caminho, deixe o caminho aplanado, sem nenhum empecilho, nenhum obstáculo, porque eu vou chamar os povos para virem a mim. Então veja que é o plano de Deus juntar os gentios ao seu povo verdadeiro, ao Israel, ao remanescente fiel de Israel. Então, esse é um ponto importante, tá, irmãos? Deus não tinha vários planos, e os que não davam certo ele jogava fora, e aí, não. Deus tinha um plano só desde o início. E esse plano contava com a salvação de gentios também. Legal? Então, por exemplo, nós estamos aqui, nós somos uma igreja brasileira, né? Nós somos parte do povo de Deus no Brasil. Deus sempre, desde a eternidade, desejou que fosse assim. Nós não somos um arranjo mal feito, porque Deus amava mesmo a Israel, mas Israel não deu certo, então vai se contentar agora com um povo de menor importância, dar um jeito. Não. Deus sempre nos teve, de fato, na mente, no coração santo dele, para nos fazer seu povo. Esse é um ponto importante para nós. Nós somos sempre amados por Deus desde a eternidade, e no plano dele nós, de fato, fazemos parte, estamos contados entre os salvos, ok? Então, beleza? Então Deus começou a responder Isaías, dizendo, eu vou chamar um povo que não me conhece para ser meu povo. Mas a oração de Isaías nem tratava disso ainda, né? Estava tratando do povo de Israel mesmo, o que Deus vai fazer com o povo de Israel? Aí ele começa a responder, e a primeira resposta de Deus é o seguinte, eu vou destruir em Israel os que são rebeldes. Depois, na continuação, nós vamos ver que Deus vai salvar os que não são, os que são servos dele mesmo, os fiéis. Mas os rebeldes Deus vai destruir. E é disso que fala, desse grupo de rebeldes dentro de Israel, que serão destruídos por Deus, é que agora a sequência fala do texto, tá? Então, primeira coisa, a alegação de Deus sobre o pecado grave desse povo. Olha só, aí versículo 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Tá vendo aí? Então, primeira coisa, irmãos, a alegação de Deus aqui. Deus está alegando que este povo desprezou a sua bondade. Então a ideia aqui, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. É interessante que estender as mãos, quando você lê na Bíblia estender as mãos, levantar as mãos, o que te vem? É uma atitude geralmente de quê? Alguém falou? Adoração e oração. Né? Lembra de Moisés intercedendo pelo povo com as mãos levantadas? Aí as mãos dele estavam pesadas, aí lembra-se? Então tem muito a ver com oração, tá? Mãos levantadas, tá? Estendidas. Olha que mudança aqui, inusitada. Deus diz que estendeu as mãos. Então a ideia é o seguinte, quem deveria estender as mãos era aquele Israel. Era eles que deveriam buscar em oração. Mas foi Deus que fez isso. A ideia é que Deus rogou muitas vezes por meio dos profetas àquele povo, que aquele povo se voltasse a ele, que aquele povo se arrependesse. Então essa é a ideia. Ao invés daquele povo orar a Deus, era o contrário, era Deus que, por assim dizer, estava rogando a eles que se arrependessem, que o amassem. Ok? Então você vê, né, a paciência e a bondade de Deus. E aí veja, ele fazia isso todo dia. Isso aqui é a ideia de um apelo incessante. Todo dia eu rogava a esse povo, a ideia é, Coraci, minha irmã, não foram poucas vezes que eu roguei a este povo que se voltasse para mim. Irmãos, pense, quantos profetas Deus enviou a Israel, né, o reino do norte, o reino do sul, como a gente está vendo agora, né, começou a ver. Quantos profetas Deus enviou? E por fim enviou o seu filho, a quem Israel, como diz a parábola, né, dos cuidadores da vinha, a quem Israel tomou, maltratou e matou. Então veja, Deus é extremamente bom. A ideia é, antes dele mostrar que vai destruir, ele está mostrando que ele teve muita paciência, muita bondade. Que ele não é um Deus colérico. Que qualquer coisa, o pavio dele é curto, qualquer coisa ele... Não, ele diz, eu clamava a esse povo, eu rogava, eu estendia as mãos todo dia para que eles voltassem.
E aí veja, esse povo rebelde, a ideia de rebelde aqui é obstinado. A ideia de obstinado é alguém que resiste a todos os meios possíveis para que ele mude de comportamento. Então, um povo obstinado, Deus tentou de várias maneiras. Deus tentou fazer com que eles se arrependessem de várias. Eles resistiram sempre. Deus enviou profetas, Deus enviava bênçãos, Deus enviava provações, e eles continuavam duros. A ideia é assim, né, por assim dizer? Deus tentou de tudo, e esse povo continuou duro. Então diz assim, há um povo rebelde que anda por caminho que não é bom. A ideia de caminho que não é bom é um caminho que Deus desaprova. Aqui caminho é comportamento de vida. É um comportamento diário, tá? O comportamento diário deste povo não é bom. A maneira como eles conversam, os lugares que eles frequentam, com quem eles andam, o que fazem quando estão sozinhos, o que fazem quando estão em grupos. E eles andam por um caminho que não é bom, um caminho que desagrada a Deus. Então lembra que caminho aqui é comportamento diário, é a maneira que nós vivemos diariamente. Deus, esse caminho não é bom. Né? E por que eles faziam isso? Porque esses caminhos maus estavam enraizados em suas mentes. Olha aí, seguindo os seus próprios pensamentos. Então veja, a ideia é de que eles haviam abandonado os pensamentos do Senhor e estavam cativos dos seus próprios pensamentos. A ideia é de que os pensamentos deles se enraizaram nas mentes, que era uma coisa difícil de tirar. Aliás, mudar a mente de alguém, né? Mudar o comportamento de alguém, é só pela intervenção divina. Porque se não for isto, é impossível. A pessoa, né, depois de velho, lembra que Nicodemos vai falar com Cristo, né? Olha, como sendo eu velho, posso nascer de novo? Como é que eu vou abandonar toda a minha vida depois de velho? Tudo que eu tenho, tudo que eu criei, né? A vergonha que eu vou passar, dizendo que o que eu criei estava errado. Então assim, se não for a ação do Espírito Santo, é impossível alguém, né, deixar o velho caminho, deixar os seus pensamentos, né? Então aqui a ideia é esta, né, que eles, ao contrário do caminho de Deus, preferem os seus próprios planos e seguem os seus próprios esquemas, né? Então veja, a alegação de Deus aqui revela o problema pelo qual esses homens de Israel seriam julgados, esse grupo. Qual que é o problema? Não é que Deus não responda a eles, porque Deus estende a mão todo dia. Mas o problema é que eles tentam subjugar a Deus em seus termos. Eles querem relacionar-se com Deus nos seus termos, não nos caminhos de Deus. Hoje a gente vê muito, infelizmente, né? Nós somos tentados a isso, e nós vemos muito isso dentro da igreja, né? Olha, eu vou ser crente, mas nos meus termos. Então a pessoa vem à igreja, olha, as coisas têm que funcionar da minha forma, né? Eu tenho que ter isso aqui satisfeito, eu tenho que ser tratado assim, eu tenho que ser tratado assado. Então a ideia é de, olha, eu quero ter uma certa comunhão com vocês aí, com o povo de Deus, mas é nos meus termos. Então, ninguém pode me corrigir, ninguém pode me exortar. Então, essa é a ideia aqui. Eles desprezam a Deus e tentam subjugá-lo em seus termos, segundo os seus próprios pensamentos. Então essa é a alegação de Deus. Deus é bom e eles são maus. E como é que eles são maus? Agora o versículo 3 até o versículo 5. Eles são maus provocando de contínuo a Deus. Aí vai mostrar a maldade deles, tá? Olha o versículo 3. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Então a ideia é assim, olha, povo que de contínuo, ou seja, sem cessar, me irrita abertamente, pode ter uma tradução de diante da minha face. Eles me irritam constantemente diante da minha face. Eles não têm vergonha, não. Eles fazem as coisas erradas para me irritarem na minha face, na minha cara. E interessante que esse é uma quebra do primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, é diante da face do Senhor. Você não deve pecar diante da face do Senhor. E uma vez que o Senhor está em todo lugar e a sua face está em toda a terra, você não deve pecar nunca. Porque não tem lugar que o rosto do Senhor não esteja lá a observar a sua onipresença. Mas diz aqui, eles me irritavam abertamente diante da minha face, essa ideia de abertamente, né? E como é que eles faziam isso? Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Qual é o problema, né? A gente lê aqui, mas peraí, qual é o problema? Se eles estavam sacrificando, aqui pressupõe que eles estavam sacrificando a Deus, diácono Gessé e Valério. Então qual que era o problema?
é que a lei de Deus proibia as duas coisas. Que coisas? Sacrificar em jardins e sacrificar em altar de tijolos. Por que proibia sacrificar em jardins? Porque tinha um local próprio, irmãos, de sacrifício. Era o tabernáculo e depois o templo. Então havia um local que Deus havia instituído para ser adorado por meio de sacrifícios. E eles, ao bel prazer, lembra de Jeroboão, como a gente está vendo Jeroboão também? A exemplo de Jeroboão, começou a adorar a Deus da maneira que eles imaginavam. Eles começaram a sacrificar em jardins e em altares de tijolos. Por que tijolos não? Porque lá em Êxodo 20 é uma ordem clara que diz o seguinte: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, né? Pedras trabalhadas. O tijolo é uma pedra trabalhada, lavrada. Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profano-á-lo-ás. O altar será profanado. E é interessante, por que não poderia ter nada no altar trabalhado por mão humana? O altar é o lugar onde o pecador é perdoado, não é? Não é? Onde o pecador tenta trazer a sua oferta, a oferta é queimada, a oferta da culpa, a oferta do pecado. Certo? A ideia é que o perdão que Deus dá ao homem não tem parte nenhuma do homem. É só de Deus. É por isso que as pedras não poderiam ser trabalhadas por homem. Porque o homem não tem parte nenhuma nisso. É Deus que salva, e só Deus. É por isso que, quando vocês edificarem o altar a meu nome, vocês não farão de pedras trabalhadas por homem. Porque homem nenhum tem parte nisso, no que eu faço por vocês. Sou eu que faço. Eu é que salvo vocês. Então havia uma proibição. E o porquê dessa proibição? Só que eles passavam por cima disso. Então, tá dando para ver o quadro? A acusação de Deus é que eles estão provocando a Deus com as coisas dele. Sim, eles adoram a Deus, mas do jeito que eles querem. Nos jardins, ao invés do templo, do tabernáculo, tabernáculo / templo. E depois também constrói altares, sim, para Deus, mas com pedras que eles trabalharam, que era contrário à lei. Ok? Então vamos lá. Mais ainda, a segunda condenação, versículo 4, diz aí acerca de pecados mais profundos, como, por exemplo, consulta aos mortos. Olha aí, alguém lê, por favor. Até aí, presbítero Evaldo, obrigado. Esse povo que me irrita continuamente contínua e abertamente, é um povo que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, né? A ideia aqui por que eles dormiam em sepulturas e passavam a noite em lugares misteriosos? Aqui é o pecado na necromancia, de consulta aos mortos. Então eles iam para esses locais esperando ter uma palavra dos mortos. Ao invés de irem à lei, que o profeta Isaías já havia dito, a palavra do Senhor, eles iam consultar mortos. E você está vendo aqui, eu estou falando aqui, meus irmãos, né? O texto fala do povo que se esperava ser o povo crente, é de Israel que está falando aqui, você não está falando da nação pagã. Mas é um povo que vive a fazer essas coisas profanando o Senhor. Então veja, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. A lei proibia a prática da necromancia. Olha só o versículo de número, eu vou ler aqui, Deuteronômio 18, diz assim: Deus proibiu a consulta a encantador, a necromante, a mágico aqui não, eu gosto muito de mágico. Aí quando eu li, falei, não posso mais gostar do mágico, né? Mas não é esse mágico que a gente tem hoje, né? Que eu acho fenomenal as coisas que os mágicos fazem. Mas a ideia aqui é de feiticeiro, tá? Não é de mágico propriamente. Aqui é o termo que usa, aqui é para feiticeiro. Então, nem quem consulte os mortos, está em Deuteronômio 18, 11 e 12. Não se acha entre vocês nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então havia uma proibição, assim como havia a proibição de sacrificar em jardins e em altares de pedras lavadas, havia uma proibição de consultar mortos, mas eles faziam assim mesmo. E aí, olha só, continua o versículo de número 4 aí. Alguém lê depois de misteriosos, por favor. Então, vocês se lembram que na dieta dos judeus, né, que Deus deu, não poderia comer carne de porco, né? Lembram-se? Porque o porco era considerado um animal imundo. Isso muda
Depois no Novo Testamento isso muda, lembra da visão de Pedro com o lenço e com as várias carnes que a dieta judaica proibia? Aí Deus diz, não considere impuro o que Deus tornou puro. É claro que aquilo é um sinal sobre os gentios, né? Mas ali acaba essa ideia, porque ali era sombra só, né, irmãos? O Antigo Testamento trabalhava com muitas sombras, né? Era muito lúdico o ensino daquele povo, né? Nós somos espirituais, não precisamos mais. Então a ideia de não comer carne imunda é que nada que é impuro entre em você. O que aponta é para pecado, né? Não é propriamente para tipo de carne, mas Deus usou o tipo de carne para ensinar um princípio àquele povo, que de fato a imundícia não deve entrar em você. E alguns animais eram considerados imundos, por exemplo, o porco, mas eles passavam por isso também. E o que era? Bom, não há dificuldade de lembrar-se, né, que porco era carne imunda para os judeus, isso está lá em Levítico 11:7. Mas o que era carne abominável? Porque diz assim, e no seu prato tem carne abominável. Carne abominável, segundo alguns estudiosos, irmãos, era a carne que provinha de sacrifícios que tinham passado depois de 3 dias. Havia um sacrifício pacífico, do qual o participante, o ofertante participava, que devia ser comido até 3 dias. Depois de 3 dias, ele não devia ser comido. E é interessante você falar assim, por que Deus tinha essas regrinhas, né? De comida, de dieta? Porque também Deus preocupava-se com a saúde do povo. Uma carne mal conservada vai fazer mal. Então, se você pegar... É interessante estudar o livro de Levítico, pegar as leis dietéticas do povo, você vê que tem a maioria das coisas ali que tem é também visando a própria higiene, o próprio bem-estar dos judeus, em termos de alimentação. Interessante isso. Mas, o que era então carne abominável? Eu vou ler para vocês o texto de Levítico. Porém, o que ainda restar da carne de sacrifício, ao 3º dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer até o 3º dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Então, não poderia comer a carne do sacrifício ao 3º dia. Chegou o 3º dia, queima a carne. Mas eles faziam ensopado para aproveitar e comiam. Então, quebrando a lei de Deus. É interessante aqui, por que Deus está denunciando isso? Porque aqui é a ideia de que comer é algo ordinário, não é? Algo que você faz no dia a dia, não é? Eles aqui no dia a dia comiam carne de porco, comiam ensopado de carne abominável. E comer é uma coisa do dia a dia. Então a ideia é a seguinte, esse povo não está preocupado em viver a lei de Deus no dia a dia. Eles vão lá, adoram a Deus lá nos dias santos e depois eles vivem como eles querem. Esse é o princípio aqui, a acusação é essa. Quando eles estão na igreja, eles estão lá. Mas eles criaram uma divisão, a separação entre vida santa a Deus e vida ordinária, vida comum. É mais ou menos como alguém hoje, por exemplo, na igreja eu entendo que tem as coisas, os princípios bons, mas no meu trabalho a coisa não funciona assim. Então, no meu trabalho, para eu ser bem-sucedido, eu tenho que participar de esquemas não tão lícitos. Mas faz parte do jogo. Essa é a ideia. Aqui é revelada através do princípio da comida, como algo ordinário. Então, eles faziam essa separação. Eles adoravam a Deus, mas na hora de comer, eles comiam, se esqueciam da lei e faziam como eles queriam. Certo? Esse é o ponto aqui. Então, meus irmãos, agora olha o versículo 5. Alguém lê, por favor, aí. Até aí, Gabriela, minha irmã, obrigado. Minha irmã, Gabriela, esse versículo aqui introduz uma grande ironia da parte desse povo mau. Essas pessoas que a gente estamos vendo aqui, né, essas pessoas que o texto fala dela, Deus fala delas aqui, que consultam mortos, que adoram em altares de tijolos lavrados, que comem carne de porco, não estão nem aí com Deus, né? Embora o adorem, dizem adorá-lo, eles se acham melhores. Então, a ideia é essa aqui. Povo que diz, fica onde estás, a ideia de fica onde estás é que diz a outro, fica onde estás, não chega a mim porque eu sou mais santo do que você. Então esse versículo introduz essa ironia, porque essas pessoas que são profundamente imundas, comem carne de porco, comem carne abominável,
desencorajavam outros por causa da sua suposta santidade. Então, é interessante isso. Isso aqui é batata, viu, irmão? Isso aqui é um princípio bíblico que você pode viver com ele que não dá errado. Toda pessoa que se ostenta no meio evangélico, onde for, mas no meio evangélico, que a gente está falando aqui da religião, toda pessoa que fica posando de muito crente, dizendo que faz aquilo e faz aquilo, olha, geralmente não é nada aquilo. Porque você não vê na Bíblia homens santos, né, se ostentando. Você não vê ostentação de homens santos. Você vê eles reconhecendo o pecado deles, a miséria deles. Lembra-se de Pedro, quando estava diante de Cristo, né? Ele diz, retira-te de mim, sou pecador. Né? Jesus vai contar a parábola lá em Lucas 18, lá do publicano e do fariseu. O fariseu era como esse homem aqui, né? Olha, graças te dou a Deus que não sou como aquele homem ali, ó. Sou muito melhor do que aquele homem ali, porque faço isso, dou o dízimo disso e tal. E como é que estava o publicano? Lá, né, lá atrás, batendo no peito, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, dizendo, ser propício a mim, pecador. E Jesus diz, esse publicano desceu justificado, enquanto o fariseu não. Então você veja que isso existe no meio evangélico, né? Pessoas que ficam contando vantagem, de que são muito espirituais. Então fuja dessas pessoas, fuja. Porque a coisa que elas menos são é espiritual. A coisa que ela menos é melhor. A coisa que ela menos é espiritual. Ele pode ser tudo, menos espiritual. Porque o que tem intimidade com Deus não age assim. Ele, quanto mais próximo de Deus, mais miserável ele se vê. Tá? Carente da graça. Então aqui, esse povo diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. E aí o que Deus diz? Como é que era esse povo diante dele? És no meu nariz como fumaça de fogo que arde todo dia. A ideia aqui é que pode ser entendida de duas formas, essa é a fumaça no nariz de Deus. É que a ideia da fumaça pode ser saindo do nariz de Deus, a ideia de ira. É o refulgar de Deus, né, como do cavalo, né? Então a ideia de fumaça sai nas narinas de Deus por causa da ira dele diante desses pecados todos. Ou pode ser que essas pessoas que dizem adorá-lo e estão sempre vivendo pecado são como fumaça nas narinas dele, ou seja, irrita Deus profundamente. Ambas as interpretações estão corretas, porque é verdade que Deus, quando o pecador não se arrepende, né, quando os pecadores não se arrependem, Deus se ira, é fato. Mas é verdade também que a vida de pecadores não arrependidos causa irritação em Deus. Então essas duas verdades aqui são possíveis nesse versículo aqui. Tá? Bom, vamos lá. Tudo bem até aí? Tranquilos? Então Deus primeiro alegou que ele era um Deus bom, que estendia a mão continuamente a esse povo, mas que esse povo desprezava ele e o irritava continuamente com todas as coisas que nós vimos aqui. Tá? Agora, qual que é o final do texto? 6 e 7 vai falar da reação de Deus. Depois disso tudo, depois de Deus alegar que ele é um Deus bom e que o povo é um povo mau e obstinado, o que Deus vai fazer? Olha só a reação de Deus. Versículo 6. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor Deus, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Então Deus vai destruí-los. A reação de Deus final é essa. Deus levantou as mãos a eles todo dia, com a sua bondade, com a sua paciência. Eles rejeitaram isso, Débora e Bárbara. Ao contrário, eles fingindo adorar a Deus, viviam como eles queriam. Tinha nenhum pudor, viviam em pecado e ainda diziam que eram muito crentes ainda. Crentes não. Qual que é a reação de Deus? Só pode ser uma. Uma vez que o pecador não se arrepende, é destruição. E aí Deus diz isso aqui de forma categórica, né? Ele diz assim, ó, eis que está escrito diante de mim. O que é a ideia aqui de estar escrito diante de mim? É um decreto de juízo. Está escrito é um decreto, ou seja, Deus a decretou. Está escrito diante dele, não vai mudar. Ele vai destruir essas pessoas, tá? E aí diz assim, e não me calarei. É interessante que muitos pecadores, pessoas que vivem em pecado, sempre ficam rogando a Deus e orando a Deus para que Deus se manifeste, né? Tem uma reverência terrível contra Deus, né? Porque vivem do jeito que vivem, em pecado, né? E Deus tem misericórdia de nós, e ao mesmo tempo fica cobrando coisas de Deus. Ah, Deus, faça alguma coisa aí e tal. Aí Deus diz, tá bom, não vou me calar. Eu não me calarei, eu vou destruir vocês. De Deus não se zomba.
A pessoa vive em pecado e fica, Senhor, faz alguma coisa, onde está o Senhor, tal, responde a minha oração, e Deus está, não vou me calar não. Tem um decreto de juízo já diante de mim. Então, a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus para que Ele não nos ouça positivamente, né? Então, que as nossas orações sejam elevadas a Deus através de mãos santas, como diz o salmista, né? Arrependidos dos nossos pecados. E não vivendo em pecado e falando com Deus como se fosse de menos importância, porque não é. Como Deus deixa claro aqui. E aí ele diz assim, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente, final do versículo 6. Esse eu pagarei, é literalmente no hebraico, eu darei no seu seio, ou no seu colo. E essa expressão é muito legal, porque a ideia é a seguinte, por que vai ser eu pagarei no seu seio, no seu colo? O que tem a ver isso? O que quer dizer pra gente? É que o que Deus vai dar a esses aqui, esses que desprezaram a bondade dele, que viveram em pecado, é uma ira tão abundante que a mão não dá só mão. É como se alguém fosse dar um presente para você, ou pedisse para você carregar uma encomenda, e aí você, me dá aqui. Não, senta aí que você vai ter que encaixar isso aqui, que isso aqui é pesado. Então a ideia é de colo e seio, né? Ou seja, a ira de Deus será tão abundante que não, né, vai dar para carregar na mão. Vai ter que ser colocada no colo. E a ideia do seio, que é uma possível tradução, é que a ideia é perto do coração, né? Então a ideia é de que a ira de Deus não vai tocar essas pessoas superficialmente, mas no ponto central da vida deles. Não é a questão de Deus vai trazer juízo ao redor deles. Vai trazer juízo a eles, no coração deles, na vida, no centro da vida deles. Algo terrível. E Deus prometeu, Ele falou assim, olha, está um decreto diante de mim, eu não me calarei. A minha ira será abundante, ao ponto de alguém vai ter que sentar para recebê-la, e vai ser ao coração daquela pessoa. Vai ser na vida dela, não só ao redor. Algo terrível que é o juízo do Senhor, né? E aí, versículo 7, vingar-me-ei totalmente, né? A ideia de retribuição plena, vingar-me-ei totalmente, tá? Das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais. Irmãos, a ideia aqui de pecados dos pais punidos nos filhos, pode trazer aquela ideia errada de que aquela heresia surgiu há um tempo atrás, né? De quebra de maldição, lembram-se disso? Que é uma heresia, né, que surgiu... que eu estava sendo punido por Deus por causa do pecado do meu pai. Então aí tinha até textos, né, que mal interpretados poderiam dar a ideia de que era isso mesmo, né, que Deus fazia, né? Porque o pecado dos pais será punido dos filhos. Então o filho viveu de maneira boa, mas o pai pecou muito, aí Deus não castiga só o pai, castiga ele também. Aí tem que fazer a quebra de maldição lá, né? Esses hereges diziam que você tinha que orar a Deus pelo seu pai, ou pelo seu avô, pelo seu antepassado que já morreu, para Deus perdoar o pecado dele lá, para você não sofrer mais com o pecado dele, né? Se isso fosse verdade, não é, mas se fosse verdade, estaria fácil, né? O que nós deveríamos fazer num caso desse? Orar por quem? Oraríamos por Adão, por exemplo. Acabou o problema, irmão. E vai ficar orando pelo avô que morreu, pelo bisavô. Quem decide? Ora por Adão. Pede perdão pelo pecado de Adão e acabou o problema de pecado entre nós. Porque é por meio dele que o pecado entrou. Então veja. Mas o ponto é o seguinte. A Bíblia não fala que filhos carregam os pecados dos pais dessa forma. O filho viveu bem, aí o pai pecou muito, agora o filho vai... Isso é injusto. Deus não é injusto. Deus dará a cada um segundo a sua obra. Deus não vai pegar o pecado de ninguém e tacar em outra pessoa. O que significa quando fala de pais e filhos na Bíblia, nesse contexto de pecados? É que se os filhos continuarem nos pecados dos pais, eles vão receber a mesma paga. É isso. Lembra lá que a gente está vendo lá Abias, filho de Roboão? A gente viu domingo agora passado. Continuou Abias nos pecados de seu pai, por isso Deus o corrigiu. Não tem nada a ver com os pecados do pai que foi lá, como fala? Foi se juntando e aí não tinha mais como punir no pai e passou para o filho. Não, é porque o filho continuou no mesmo pecado, como ordinariamente acontece.
a não ser que a graça intervenha. Mas ordinariamente é o que acontece. Geralmente filhos continuam no caminho dos seus pais. Esse é ordinário. Mas a graça muitas vezes intervém. Tá? Mas esse é o ponto aqui. Não está falando que vai pegar pecado de ninguém e tacar em outra pessoa. Mas se a pessoa viver nos pecados dos seus antepassados, fazendo a mesma coisa, vai receber a mesma condenação. O ponto aqui é... E aí sim, né, tem tudo a ver com o texto bíblico, com a teologia que dá justiça de Deus, que é de fato ensinado aqui também. Mas vamos lá. Então, me vingarei totalmente das vossas iniquidades, terminando, versículo 7, juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram o incenso dos montes e me afrontam nos outeiros. Esse negócio de monte, de queimar no monte, por quê? Porque lembra, né? O sacrifício era feito no tabernáculo ou no templo, não tinha que ir a monte nenhum, mas eles iam lá, porque no paganismo lá dos cananeus, se acreditava que quanto mais alto fosse, mais próximo da divindade pagã se estaria, né? Aí vocês veem os irmãos, aí vai orar no monte, né? Lá em Valadares tinha uma igreja lá que orava no monte. Ixi, não faz isso não, né? Aqui, ó. Mas lá em Valadares tinha uma igreja que orava no monte, serve o pessoal orar no monte. Lá no Bituruna. Isso é bobagem. Você pode fazer um passeio, uma trilha. Você vai dizer, vou fazer uma trilha. Aí chegando lá, você pode fazer um culto lá. Okay. Mas essa ideia de ir para o monte, que é lá um lugar especial, que deve ser paganismo. Certo? Esses queimavam o incenso dos montes e me afrontavam nos outeiros. E aí diz, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida. A ideia de exatidão. Porque a gente já viu aqui a ideia de certeza que Deus vai fazer, porque está escrito diante de mim. A gente vai a ideia de retribuição plena e abundante. E agora a retribuição exata. A paga devida. Nem mais nem menos. Porque Deus é justo. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Alguém falou assim, uma vez eu lembro de alguém falar assim, como é que Deus pode me condenar alguém eternamente? É injusto. Porque o meu pecado não foi um pecado cometido eternamente. E agora eu serei julgado eternamente. Mas o problema é a natureza do pecado e contra quem o pecado está sendo cometido. E até na lei civil, né? Na aplicação da justiça entre nós, é assim que funciona, é segundo a natureza do crime, não do tempo que você gastou para cometer o crime. Por exemplo, se alguém matar alguém com um tiro, ele vai ficar na cadeia o tempo do tiro. Entendeu? Não, mas foi rápido, eu fiz rápido, eu não posso pagar agora anos, porque não. É a natureza do seu crime. Você tirou uma vida. E no caso bíblico, né, a pena de morte lá, né? Pena de morte, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Tá? Então é a questão da natureza do seu crime. Então, ou seja, quem peca contra um Deus eterno, merece o quê? A eterna condenação. Isso é questão de justiça, você está ofendendo a um Deus eterno. Então, peça graça a Ele e arrependa-se para não fazer. Porque a medida da paga será exata, né? Não será, indica exatidão do castigo, tá? E aí, veja, as suas obras antigas. Aqui a ideia de Deus vai dar totalmente a paga devida às suas obras antigas é as obras que desde cedo começaram. Lembra que a Bíblia fala que quando a gente se arrepende, Deus apaga as nossas transgressões, não é verdade? Mas o contrário também é. Quando você e eu não nos arrependemos, Deus vai anotando todas as transgressões, para depois dar a paga devida. Então a ideia de desde a antiguidade é desde que vocês começaram a pecar. Então Deus tem tudo registrado. Tudo registrado. Para que no último dia Ele dê a paga devida. Essa dívida é cancelada em Cristo. Se você se arrepende, pela graça dele, né, pecadores como nós somos, aí a dívida é rasgada. Mas se não se arrepender, a dívida consta. Está ali diante de Deus e Deus cobrará aquilo. Tá? Então essa é a ideia aqui. Irmão, eu termino. Eu termino. Mas eu tenho aqui. Eu termino falando, querendo concluir com vocês aqui, sobre quais são as marcas de um povo à beira do juízo.
Como é que a gente sabe que alguém ou um povo está à beira de um juízo? Porque é disso que está falando o texto. Então veja aí, examine-se a si mesmo. Primeira marca de alguém que está à beira do juízo: despreza a bondade de Deus. Deus tem sido bom com ele e ele continua em pecado. Segunda marca: prefere os seus caminhos aos do Senhor. Tudo que ele quer, ele faz, não se importa com o que o Senhor diz. Terceira marca: acha que zelo absoluto com as coisas do Senhor é sem sentido. É pouca coisa. Ele é lá, lembram-se? Qual o problema de adorar no jardim? Tem que ser com pedras tem que ser sem ter pedras lavradas? Que bobeira, gente. É um altar isso aqui, vai suportar o sacrifício do mesmo jeito. Eles sempre acham que as coisas do Senhor são de menos importância. Não tem, sabe, o zeloso é sempre um chato. Pode ver. O zeloso é sempre um chato, alguém que não entende, alguém que é muito cheio de, coisinhas assim, minucioso. Então eles acham que zelo absoluto pelo Senhor é sem sentido. Quarta marca de alguém que está debaixo do juízo de Deus: entende a religiosidade como apenas uma esfera da vida, sem relação com as demais coisas dela, trabalho, família, lazer. Então assim, eu tenho a esfera da religiosidade, aí eu na terça, na quinta e no domingo eu estou na igreja. Fora disso, aí eu toco a vida da maneira que eu entendo. Então, essa é uma marca de alguém que está sob o juízo de Deus, que não vive sempre para a glória de Deus, mas ele entende a vida dele com esferas bem distintas, né? Ele tem lá a leitura da Bíblia dele na igreja, mas depois nem pega na Bíblia. Então, essa é uma marca de alguém que tem que se arrepender, senão virá sob o juízo de Deus sobre ele. Quinto, são hipócritas, mesmo vivendo em imundícia, se proclamam como santos. Fingem que está tudo bem, vão à igreja e tudo mais, e durante a semana, quando estão sozinhos ou quando estão fazendo alguma coisa que não está na igreja, estão sempre em pecado e imundícia. Mas parecem, se fazem como santos. E por fim, essas pessoas receberão de Deus a paga final e exata e eterna, dos seus pecados. Então o texto fala disso. As marcas de um povo ou de alguém que está à beira do juízo de Deus. Despreza a bondade de Deus, prefere os seus caminhos aos do Senhor, acha que zelo para com o Senhor é bobagem, entende religiosidade separada da vida dele, trabalho, família e lazer, não serve a Deus nisso. São hipócritas, vivem em pecado, mas se apresentam como santos, e por isso tudo, receberão a justa ira de Deus. Bom, irmãos, eu imagino, eu espero, que esse texto não nos fale a nós, no sentido de nós estarmos nesse grupo aqui. Mas a Bíblia diz para nós nos sondarmos e examinarmos, sempre. E é isso que o texto sagrado nos leva aqui. E caso nós nos achemos aqui, é possível que eu e você nos achemos em alguma coisa aqui, senão em todas. Peça perdão a Deus pelo nome de Cristo e pela obra dele. E o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Você não precisa, mesmo que você se encontre assim, eu e você e eu não precisamos receber a ira de Deus final sobre isso. Você pode se arrepender. Eu e você podemos nos arrepender e buscar em Cristo o perdão e uma vida santa, uma vida nova. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.